Olá a todos. Direcionamos no início desse nosso podcast o nosso abraço, o nosso carinho e o nosso afeto, pois estamos juntos em mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. E continuando o nosso objetivo de estudarmos o Evangelho, aprofundando os preceitos da doutrina espírita, seguimos nos capítulos do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, relacionados ao Evangelho. E hoje o convidado é o Evaldo, que mais uma vez traz profundas reflexões em torno do capítulo 23, O Servo Bom. Este capítulo gira em torno da história de Zaqueu, o publicano. Não daremos spoiler, porque o Evaldo daqui a pouquinho vai estar com a gente, convidando a profundas e necessárias reflexões. Mas, como sempre, eu dou um toquezinho daquilo que me chamou a atenção, né? E eu gostaria de provocar já agora com uma pergunta. Para que queremos a riqueza? Ou para que estamos na situação efetiva em que estamos? Para que nos remete a buscar um significado, um sentido, né? Então comecemos nessa reflexão e aguardemos. Daqui a pouquinho o Evaldo está conosco, né? E mais tarde a dupla dinâmica Evaldo e Lana Márcia, né, estará conosco na live no nosso canal no YouTube. Você já está convidadíssimo a participar, porque é a oportunidade para a gente aprofundar o estudo, as reflexões, né, em torno desse tema. Tá? Também te convidamos para que no final, no nosso momento de oração, iniciaremos inspirados por uma poesia belíssima de Maria Dolores, né? E caso você julgue necessário, coloque um recipiente com água, né? Vai ser um momento de introspecção, de oração e de prece, e elevando o sentimento ao mais alto, tenhamos a certeza de que os bons espíritos estarão ao nosso lado, trazendo aos nossos corações o que precisamos. Faremos sempre o convite. Esteja mais próximo, chega mais juntinho da gente, participe conosco, comente, deixe o seu joinha nos canais do YouTube. Estamos em todas as mídias sociais, abertos à sua participação. Gostaríamos muito de que esteja conosco, comentando, divulgando, compartilhando, enfim, juntos nessa missão de divulgarmos o que é bom aos corações que necessitam. A humanidade precisa. E fechamos aqui a nossa participação inicial com o nosso convite de coração. Vamos ouvir? Olá a todos! Desejo que as bênçãos de Deus e a proteção de Jesus estejam sempre presentes em nossas vidas. É com imensa alegria que estou aqui hoje trazendo a descrição de uma passagem do nosso querido Mestre Jesus, narrada por Humberto de Campos no livro Boa Nova. Mais especificamente, abordarei o capítulo 23, intitulado O Servo Bom. O foco principal está relacionado à riqueza material. Isso, com certeza, se formos analisar somente pela superficialidade, pois as lições trazidas pelo Mestre Jesus são muito mais amplas e profundas, aliás, como todos os seus ensinamentos, que são revestidos de simplicidade, mas abrigam em si as profundezas que só serão desvendadas com a nossa compreensão no entendimento da divina lei, ao lado das nossas aquisições morais. O capítulo começa com o relato de mais um momento de discussões entre os discípulos sobre os ensinamentos do Divino Mestre. Eles abordavam a condenação das riquezas, que, como descrito, se firmava com profundas raízes no espírito dos discípulos. Algumas afirmações vinham à tona. Tadeu queria impor aos seguidores do Cristo a entrega de todos os bens aos necessitados. Filipe garantia que ninguém precisava possuir
mais de uma camisa, obrigando a todos a divisão de tudo que possuíam com os infortunados. Levi questionou: e quando o pobre nos surgir somente nas aparências, escondendo o que tem para se beneficiar da boa ação alheia? Relata também os que se disfarçam de mendigos para se eximirem do pagamento de impostos, entre outros exemplos. Simão Pedro concordava com os cuidados que deveria ser tomado com as ponderações levantadas pelos seus companheiros, mas ponderou: tudo isso é verdade. Entretanto, Deus nos inspirará sempre nos momentos oportunos. E não é por essa razão que deveremos abandonar os realmente desamparados. Levi, retrucando as afirmações de Simão Pedro, lembrou da vigilância pregada pelo Mestre e que era imprescindível não viciarmos o sentimento de piedade a ponto de prejudicarmos os nossos irmãos no caminho da vida. Filipe emendou: continuarei acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino dos céus. As contendas entre os discípulos sobre esse importante tema continuaram, e mesmo afastado fisicamente das discussões, Jesus captava a necessidade de esclarecimentos, mas o faria nos acontecimentos próximos em Jericó antes da derradeira viagem a Jerusalém. Porém, antes de relatarmos a importante passagem, vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, analisando as argumentações dos discípulos. Vamos recorrer ao item 7 do capítulo 16, que nos diz: não se pode servir a Deus e a Mamon. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma. Essa ideia repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual, nossos calcanhares de Aquiles ainda. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que ela torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que, naquela importante passagem, o questionava sobre os meios de ganhar a vida eterna, que era: desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certa forma, estabelecer como princípio absoluto que cada um devia despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Voltamos agora então ao capítulo em estudo que traz a passagem de Jesus com Zaqueu. O cenário: a última ida de Jesus a Jericó antes do suplício era aguardada com curiosidade imensa. Grandes multidões se apinhavam nas estradas. Os personagens: Jesus, alguns discípulos e Zaqueu, um publicano abastado que conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Chefe prestigioso na sociedade, homem rico e enérgico, tinha pequena estatura. Qual foi a atitude de Zaqueu? Devido à sua pequena estatura e buscando satisfazer ao seu vivo desejo, procurou acomodar-se sobre um sicômoro, que era uma árvore, uma figueira nativa da região onde Jesus viveu, levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus. Coração inundado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano
Ao aproximar-se o Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Atitude de Jesus. Zaqueu, altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionara a seu lado e lhe dizia, com acento íntimo: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito de tua hospitalidade e de tua companhia. Diálogo de Jesus com Zaqueu, já após hospedar a comitiva do mestre em sua residência. Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiem na vida. Compreendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Aí eu organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar, em meus trabalhos, o indispensável recurso à vida. Jesus asseverou: abençoado seja o teu esforço. Zaqueu continuou: os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. E Jesus foi enfático: regozijo-me contigo, porque todos nós somos servos de nosso Pai. Cheio de emoção, Zaqueu prosseguiu: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado a alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: bem-aventurados és tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. E as sensações de alguns discípulos, principalmente de Filipe e Simão? Eles não conseguiam ocultar suas deduções desagradáveis. Mais ou menos aferrados às leis judaicas e atendendo somente no sentido literal das lições do Messias, estranhavam aquela afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um rico do mundo, confessadamente publicano e pecador. E os questionamentos vinham à tona. Não se tratava de um rico que devia ser condenado? Como justificar tudo isso se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo Evangelho do Reino? Por que não se hospedarem numa casa humilde e sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? O mestre veio docemente com os esclarecimentos. Primeiramente, ele deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza: amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo e, por vezes, atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos, que entesouram no céu, ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo.
Filipe, querendo justificar, depois da argumentação incisiva do Cristo, exclamou: Senhor, eu não compreendia bem, porque trazia em meu pensamento fixado nos pobres, que a vossa bondade nos ensinou a amar. Jesus elucidou: é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E, acima de tudo, nesses quadros da natureza a que Zaqueu procura atender, não vês o homem, nosso irmão? Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser a de sua própria manutenção? Ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? E continuou: sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem, assim, servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. No final, Jesus diz a Zaqueu: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Então, depois dessas lições tão profundas, nós vamos finalizar o nosso estudo com alguns apontamentos para refletirmos. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Portanto, ele não teria posto na terra se não tivesse um fim útil. O homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Desta forma, podemos concluir que Deus permite a riqueza no mundo para o progresso dos espíritos que a possuem, e principalmente do planeta como um todo, tanto nos seus aspectos materiais quanto morais. Com relação à condenação de Zaqueu por sua riqueza ou atitudes anteriores, devemos entender pelo comportamento de Jesus que todos ainda somos imperfeitos e cometemos erros, mas o mais importante é lembrarmos da frase que está no Evangelho sobre o verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. E nesta frase podemos substituir o verdadeiro espírita pelo verdadeiro cristão, que na realidade são a mesma coisa. E podemos, depois da lição de hoje, trazer um outro sinônimo, que seria o servo bom. Portanto, Jesus não espera de nós a perfeição, e sim os esforços pela nossa transformação. E Zaqueu mostrou em suas atitudes, refletidas do que vinha de seu coração, que ele verdadeiramente buscava o Cristo, não somente com palavras e principalmente com ações efetivas, dando, conforme relatado nesta lição, muito mais que o auxílio material. E serve um alerta para nós. Todos possuímos a nossa riqueza, que muitas vezes não está nas características materiais, mas sim no dom e potencialidades de fazermos o bem. Mas para colocarmos isso em prática, precisamos aceitar nossas imperfeições, limitações e dificuldades, como sendo a nossa baixa estatura, e procurarmos subir os sicômoros que a vida nos oferece para chegarmos próximo ao Cristo, através do nosso esforço e dedicação, abrindo as portas de nosso coração para que nele Jesus se hospede e o dia o faça como morada permanente.
A escolha da mudança, da transformação, depende exclusivamente de cada um de nós, pois o Cristo transita a todo momento nas paragens de nossas vidas. Precisamos sair do nosso conforto e escalarmos os sicômoros que nos levam próximos a Jesus. Fiquemos com Deus e que o Pai nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Iniciamos agora o nosso momento de oração com a poesia Riqueza Mais Alta, de Maria Dolores. Dizes-te às vezes pobre e sem recursos, que ninguém te sorri. Entretanto, não vês que trazes ao dispor um tesouro de vida superior que podes espalhar, começando de ti. Ergue-se de teu verbo o ensejo santo de transmitir o bem a quem te escuta, exterminando o mal. Guardas, portanto, a magia do céu e o doce encanto da voz que estende a paz e extingue a luta. Tens nos olhos e ouvidos sentinelas, de modo a ver em ti e em derredor os males a vencer, rixas e bagatelas, na construção do bem pela qual te desvelas em louvor do melhor. Tens nas mãos 2 harpas prodigiosas capazes de entoar a melodia da beleza, do amor e da alegria, criando arte e cultura, luz e rosas ao sol de cada dia. Dizes-te às vezes pobre e sem recursos, que ninguém te sorri. No entanto, tens contigo, seja em qualquer lugar, a bênção de servir e trabalhar, a riqueza mais alta que já vi. Mestre amigo Jesus, sensibilizados pelas luzes do Evangelho e pelo alerta da poetisa aos nossos corações, nesta prece, mestre amigo, te recebemos em nossa casa mental e na casa dos nossos corações, para partilhar contigo, Jesus, nossas possibilidades e também nossas dificuldades e dores. Ajuda-nos, mestre amigo, a reconhecer a tua presença ao nosso lado em todos os instantes de nossa vida. E se nos momentos de dificuldade nos encontrarmos, ajuda-nos a perceber que é todo carinho e afeto, aconchegando-nos ao teu coração de irmão querido, dando-nos o teu amor profundo e inspirando-nos a olhar para os nossos corações, percebendo quantos recursos temos verdadeiramente em nós para superar as dificuldades da vida. Ajuda-nos, Jesus, para que agora, partilhando das tuas vibrações e da companhia dos bons espíritos que nos fortalecem a alma e nos enchem de mais vida, para que aí possamos seguir na vida, dispostos a realizar um tantinho mais. Se nos achamos fracos, Jesus, fortalece-nos. Se o medo nos toca a alma, que possamos sentir a tua proteção magnânima. Nós rogamos-te, mestre amigo, elevando a nossa vontade ao mais alto, não nos deixes parados no tempo. Ajuda-nos a movimentar-nos como pudermos, para que, caminhando, possamos nos aproximar do teu amor e seguir contigo rumo ao Pai maior. Seguir contigo junto ao futuro que aguarda as realizações do agora
o empenho desse instante. Que a tua luz, força em nossos corações, continue conosco, nos amparando e nos protegendo, envolvendo também a todos os corações vinculados a nós. Graças te damos, Jesus. Graças damos ao Pai Maior, por tanto amor e por tanta luz. Que assim seja.